Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Entrei um pouquinho antes para dar tempo de algumas pessoas chegarem. Se tiver tudo ok com áudio e com vídeo, vocês me dão um sinal aí nos comentários, por favor. Ou qualquer problema também é só falar. Boa noite. Sejam bem-vindos, pessoal. Daqui a pouco a gente já inicia a nossa live, tá bom? Certinho, então. Obrigada pelo feedback. Bom, pessoal, então, nós já temos algumas pessoas aqui e também já deu 7h30 aqui no relógio. Eu gostaria de dizer que eu vou estar olhando para dois lados aqui, porque eu estou transmitindo também simultaneamente no Instagram do Grêmio Espírita. Então eu estou no Facebook da Aliança Espírita de Inhumas e também estou aqui no Instagram do Grêmio, tá bom? Então foi uma forma da gente ajudar pessoas que não têm o Face, né? Enfim, a poder assistir a palestra ao vivo, tá bom? Qualquer coisa pode deixar nos comentários que eu vou vendo e a gente vai resolvendo qualquer questão. Então eu vou me apresentar. Meu nome é Marilu Silva Martins, eu sou trabalhadora da Casa Espírita Grêmio Allan Kardec, daqui de Inhumas. E a gente foi convidado hoje para estar aqui conversando com todos vocês, né, em mais uma noite da Semana Espírita de Inhumas, que acontece sempre, né, nessa semana de setembro. Esse ano ficou um pouco difícil da gente se encontrar pessoalmente, mas isso não é nenhum impedimento, né? A gente arrumou esse meio aqui, que é o que nós temos agora, e a gente vai usar ele da melhor forma possível, tá bom? Então eu vou fazer a prece de iniciar, pra gente iniciar, e convidar todos para juntos poderem elevar o seu pensamento a Deus e tranquilizar o coração nesse momento. Então, vamos todos nós acalmar o coração, serenar a nossa mente, agradecer a Deus, aos espíritos amigos, ao nosso anjo guardião por mais um dia que se passou, de muito aprendizado, de muito trabalho, de muito estudo. Que o Senhor possa iluminar a nossa noite, a nossa semana espírita, que a espiritualidade esteja conosco, num só pensamento, numa única vibração, que é aprender mais sobre o Evangelho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal hoje e sempre, porque teu é o reino, o poder e a glória infinita para todos sempre. Que assim seja. Então, pessoal que entrou agora, como eu disse no início, eu estou transmitindo simultaneamente no Instagram e no Facebook. Então, estou no Facebook da Aliança Espírita de Inhumas e no Instagram do Grêmio Espírita Allan Kardec. Qualquer problema que vocês não conseguirem ver em uma mídia, pode ir para outra que a gente vai estar lá, tá bom? Então, nessa noite de hoje, foi proposto para nós falarmos sobre um assunto muito interessante,
muito atual, está acontecendo bastante, né? Está mais próximo do que nunca, que é educação para o Evangelho e a promoção de uma cultura da paz. Desafio em tempos de mídias sociais. Então, nós vamos falar basicamente sobre isso, né? A disseminação da paz, a cultura da paz nos tempos em que nós estamos vivendo. E como referência foi dada uma leitura para a gente estudar do Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então é interessante a gente se recordar que essa bem-aventurança é uma das beatitudes, né, assim entendidas, ou mais conhecida como as bem-aventuranças do Sermão do Monte, quando Jesus então se reúne lá com seus apóstolos e a multidão, e ele fala, né, essas bem-aventuranças. Todas estão no Evangelho, e essa aqui especificamente foi a escolhida para essa noite de hoje. Então, quando a gente fala sobre essa educação para o Evangelho, quer dizer que para que eu possa, né, disseminar essa paz, estabelecer uma cultura de paz, eu preciso ter um coração que compreenda o Evangelho. Então, é algo muito interessante da gente analisar. E de que forma isso pode ser feito? Né? A gente vai parar para pensar e falar, tem que procurar uma religião, a pessoa tem que ser espiritualizada, a pessoa tem que ser católica, a pessoa tem que ser espírita, tem que ser protestante, enfim. Várias pessoas têm várias respostas para isso. E pesquisando, eu encontrei no livro O Consolador, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel, tem uma pergunta em que ele diz assim, na 237 do livro: existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Então, são termos básicos que nós, dentro da doutrina espírita, conhecemos bem isso. Quem é evangelizador sabe o que isso significa. E aqui ele pergunta, existe diferença entre esses dois termos? E é respondido assim: há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar é necessário a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão as leituras e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Por esses motivos, o doutrinador muitas vezes não é senão o canal dos ensinamentos. Mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir as necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Então eu achei muito interessante quando ele fala disso, porque é como se ele pegasse esse significado da doutrinação e quando fosse para a evangelização ele abrangesse. Ou seja, você tem sim que ter o seu conhecimento intelectual, certos conhecimentos e saberes, mas acima de tudo você tem que ter o sentimento e a comunhão com Cristo para poder então transmitir isso para quem quer que seja, para uma criança, para um espírito, para uma pessoa ou até para você mesmo. Então, uma vez eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra e ele fala que um coração evangelizado, ele sempre vai estar pronto para receber o trabalho enviado por Deus para ele. Então, aquele coração que compreende o Evangelho, que pratica tudo aquilo que nos foi dito por Jesus e que é relembrado hoje pela doutrina espírita, ele está pronto, está cumprindo os desígnios de Deus. Né? Nós temos um amigo nosso que faz algumas palestras aqui no Grêmio, é o Luiz Fernando, e ele sempre fala que o Evangelho não é de Jesus, o Evangelho é de Deus. E parando para analisar essa fala dele, a gente realmente percebe que é. Porque o que Jesus veio fazer na Terra, se não fazer cumprir a vontade de Deus. Então, tudo o que ele nos trouxe é realmente algo vindo de Deus. Então, por isso que Jesus é um grande exemplo quando a gente vai falar sobre essa paz, e exemplo até de citá-lo, né, como o grande exemplo que esteve sobre a Terra, que pôde falar sobre isso. Aí eu fui pesquisar no Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um capítulo do Evangelho que ele fala
dessa questão da bem-aventurança, que é o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Então, no primeiro item, ele cita duas bem-aventuranças, que é bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus, que é o nosso enfoque hoje. Então, quando ele vem falar dessas duas aventuranças, e vem nos dizer, bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra e também serão chamados filhos de Deus. Eu fiquei analisando esse título, essa passagem, e eu fiquei pensando, falei, gente, isso aqui quer dizer o quê? Que a gente tem que criar uma conexão mais íntima com Deus. Ou seja, eu tenho que procurar meios que me aproximem dele. Porque é muito fácil eu falar, não, eu sou espírita, eu sou cristã, ou eu sou católica, eu sou cristã, eu sou pacífica, eu sou da paz. É muito fácil. Mas só que a prova de fogo vem nas situações em que eu sou colocada para provar isso. Então, será que realmente eu tenho um relacionamento tão íntimo com Deus a ponto de deixar Ele saber de todos os meus defeitos, de todos os meus anseios, de todos os meus objetivos e entregar tudo nas mãos dele e principalmente fazer por onde para estar mais perto dele? Então, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1º, lá no finzinho dele, ele diz assim, quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. O que isso quer dizer? A gente hoje em dia vive numa sociedade em que você se mostrar as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, os seus pontos fracos, se isso transparecer e as pessoas perceberem, isso é um sinal de fraqueza, de que você não é uma pessoa forte, de que você não é uma pessoa que tem potencial para fazer qualquer outra coisa da sua vida. Então, por exemplo, se você chora em determinadas situações, se você tem uma postura de bondade para com uma pessoa, principalmente se essa pessoa não é bem vista pela sociedade, você é fraco, porque você está se deixando levar por um oportunismo da outra pessoa. Então, é um tempo tão complicado esse nosso, que a gente não pode demonstrar, basicamente, vamos dizer assim, sentimentos. Então, a partir do momento em que eu ajo com sentimento, isso é mal visto por muitas pessoas. Então o Evangelho vem falar disso. Não haverá mais egoísmo. Então o fraco e o pacífico, que são pessoas pacíficas, não são bem vistas, não serão mais explorados nem esmagados pelo forte, pelo violento. Então a gente vê muito isso hoje, né? E até muitas vezes nós mesmos agimos de uma maneira que a gente acha que vai resolver todas as situações difíceis em que a gente se envolve. Por exemplo, aquela confusão que começa, por exemplo, quando a gente quer falar mais alto. Então eu estou na fila de um banco, estou com vários problemas para resolver, alguém passa na minha frente, corta a fila, ou o atendente que está ali me recebendo não resolve o meu problema e eu me exalto. Então eu xingo, eu uso palavras ásperas, eu ofendo, eu falo alto, eu grito, como se aquilo ali fosse resolver aquele problema e mostrasse, eu sou superior, tá vendo como eu sou superior? Não sei se vocês me compreendem. Isso é até instintivo muitas vezes. A gente quer mostrar que por essa personalidade que parece ser forte, que resolve tudo na base do grito, a gente pode se impor respeito. Então muitas vezes a gente busca o respeito através disso, e é uma maneira equivocada. O Evangelho deixa isso muito claro aqui nessa parte que eu li para vocês, que é bem o finalzinho. Então, enquanto a gente ainda continuar pensando nesse jeito, que as coisas são resolvidas dessa forma, nada vai estar resolvido. Então, é importante a gente colocar isso na cabeça, né? Então, a gente tem que pensar, se a paz que eu quero no mundo, ela tem que existir um dia, ela vai começar por onde? Conosco mesmo. Né, se a gente for parar para analisar, porque a gente ouve muito essa expressão,
nossa, mas o mundo tá perdido, o mundo não tem mais jeito, não tem remédio, né? Olha só o que esses jovens estão fazendo, olha só o que esses criminosos estão fazendo. Não tem mais jeito. E aí a gente vai entrando numa espiral de pessimismo em que nós conseguimos enxergar somente as coisas negativas. Então eu não vejo nada bom, para mim nada tem solução e eu tenho essa visão pessimista do mundo. E é claro que desse jeito a paz que eu quero no mundo não vai começar em mim. E consequentemente, se ela não começa em mim, eu não vejo ela em lugar nenhum. Entende? Tanto que isso é interessante, é uma reação em cadeia. Então uma coisa gera a outra. Uma coisa atinge diretamente a outra. Então, quando a gente pensa desse jeito, a gente cria uma atmosfera negativa na nossa volta, em que tudo que nos cerca são situações realmente difíceis, situações realmente complicadas, situações em que eu não vou ter outra forma de sair delas senão sendo grosseiro, sendo hostil, sendo agressivo, sendo vingativo. Então, é preciso redirecionar. É preciso acertar a nossa estação. É como se nós fôssemos uma estação de rádio. Quando a gente sintoniza numa rádio, por exemplo, que a gente liga o rádio, ela está totalmente fora de ordem. E a gente vai ali regulando até ela cair numa estação que fique bacana o som, que eu consiga ouvir. Então, nós também somos desse jeito em relação a Deus. Então, a gente tem que sintonizar todo o nosso ser com Ele para que essa paz possa existir. Então, quando a gente fala da paz, a gente fala também, consequentemente, da paciência, que é a ciência da paz. Então, dominar essa ciência é algo que nós temos que lutar cotidianamente e durante todos os dias da nossa vida. Porque é algo assim muito complexo, porque o mundo passa por tantos problemas, particularmente, né, nós aqui no nosso país, outras pessoas em outros países, em outros continentes, que parece inviável resolver todos esses problemas desse modo. Mas só que isso é algo que vai acontecer com muito trabalho e paciência. Ou seja, não vai surgir de um dia para o outro a modificação que eu quero. Se eu quero ser um pacificador, como Jesus está dizendo, bem-aventurado aquele que é pacificador, nós temos que entender que nós vamos estar constantemente na linha de fogo. O que eu quero dizer? Se você vai ser o agente, o artífice que vai transformar, vai fazer a paz chegar, você vai ser constantemente colocado à prova. Então você vai estar em situações, em locais, entre pessoas que exigem que você tenha ali a sua paciência e traga paz àquele lugar. Porque não tem outro modo da paz se fazer senão quando existe o conflito, né? Então é muito fácil eu ficar aqui dentro do meu quarto falando para vocês, todos que estão me ouvindo, e querer que a paz aconteça lá fora. E eu, onde é que eu entro nessa história? Só porque eu tô falando aqui, já tá bom? Não tá. Então a paz, ela é feita na linha de fogo. E com isso eu não quero dizer que seja preciso eu pegar em armas, ou seja preciso que eu seja violenta para que ela aconteça. Pelo contrário, a nossa paz, a paz que nós temos dentro de nós, onde quer que nós formos, ela tem que nos acompanhar e desse modo a gente consegue atingir as pessoas. Então é algo que a gente tem que pensar e ter sempre em mente que muitas vezes nós não vamos ser compreendidos porque carregamos essa intenção de ser pacificadores. Então, a partir do momento que a gente decide, não, eu quero ser uma pessoa melhor, eu vou modificar a minha vida, meus pensamentos, vou ser uma pessoa que leva paz realmente, nós temos que ter na nossa cabeça que muitas vezes vamos ser incompreendidos. Vamos sofrer ingratidões e muitas vezes as pessoas vão nos taxar de nomes, de situações, de oportunistas, enfim, porque isso já foi até avisado por Jesus. Então, aqui no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no finalzinho ele fala assim, ó. Jesus, então, ele termina de falar as bem-aventuranças, todas elas, e ele fala: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então Jesus já avisa, ó, vão tacar pedra em vocês por minha causa. Estejam conscientes. E ele continua: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguirão os profetas que foram antes de vós.
Então é como se fosse uma regra básica. Para que a verdade e a paz ela reine, é preciso que várias pessoas se sacrifiquem para que esse processo se instale. Então, essa conturbação é normal. E isso é até um pouco engraçado da gente parar para pensar, e para algumas pessoas é angustiante. Se a gente for parar para analisar principalmente a situação do nosso país, o que ele está vivendo, o que ele está passando atualmente. Falando, nossa, isso tudo é normal, isso tudo é necessário? E acredite, sim, é necessário. Porque a gente não vive nada do que a gente está vivendo à toa. E nós, dentro da doutrina espírita, nós sabemos que o Brasil é a pátria do Evangelho. Então, isso traz uma grande responsabilidade em cima do nosso país e, consequentemente, em cima de nós. Ou seja, se ele é a pátria, o coração do mundo e a pátria do Evangelho, como que esse Evangelho vai ser instaurado sem que não haja um rebuliço, vamos dizer assim? Sem que antes a casa não seja bagunçada para que depois tudo se acerte nos seus devidos lugares. É semelhante a uma faxina, por exemplo, se nós formos compararmos com algo bem cotidiano, bem trivial. A gente vai fazer uma faxina na nossa casa, tira tudo do lugar, tira a poeira de tudo, bagunça tudo, limpa para depois colocar tudo no lugar e ficar tudo arrumado do jeito que a gente quer. Então, essa reforma e essa instalação da paz também é assim. As coisas vão bagunçar, vão parecer um pouco confusas, mas elas vão se ajeitar, dependendo do momento de cada um de nós. E aí a gente vai aprofundando mais nesse tema, quando a gente fala de cultura da paz, né? Eu tava pensando, falei, nossa, essa paz que a gente tanto busca, essa paz que é tão falada, ela deveria ser um estilo de vida, né? Então, consequentemente, uma cultura também da paz. Então, assim como as pessoas, nós decidimos adotar, por exemplo, uma vida saudável, né? Uma vida com exercícios físicos, uma vida com uma boa alimentação, sempre com um bom livro por perto, um bom filme, frequentando lugares bons que tragam e que agreguem ao meu ser e ao meu corpo energias positivas e também toda a questão para que eu mantenha o meu aparelho físico vivo. Então, se a gente faz isso visando um bem-estar, por que essa paz também não pode ser um estilo de vida para que a nossa vida como um todo seja beneficiada? Né? Então a gente vai analisar e ver que quando a gente decide viver em paz, a nossa vida toda ela é beneficiada, ela recebe com isso, ela agradece. E muitas vezes a gente anseia tanto esses momentos de paz que, por exemplo, quando a gente vê um feriado em que pode sair dessa correria que a gente vive aqui na cidade, a gente pega a estrada, vai para o interior, vai para a fazenda, vai para a roça, enfim, vai para um lugar afastado, fica lá 3, 4 dias, restabelece um pouco a paz, acalma a mente, volta para a cidade e começa tudo de novo. E eu tava pensando, né, falei, e até quando que a gente vai ficar nesse ciclo, né? Eu quero me acalmar, então eu vou para um lugar, me acalmo, restabeleço as minhas forças e a minha energia e volto para cá. Aí eu me carrego toda de novo de preocupações, de afazeres, de estresse, de raiva, de angústia. Depois eu volto para lá, descarrego tudo isso. Entende? A gente fica nisso de procurar a paz em lugares, sendo que ela está dentro de cada um de nós. Não que a gente não tenha que viajar, não tenha que se conectar com a natureza. É claro que eu não estou dizendo isso, mas ir a esses lugares já em paz. Então a minha paz vai somar com a paz que eu vou encontrar naquele lugar. Então eu acho que é algo bem mais agradável, né? Algo até eu não lembro em qual palestra que eu vi, o palestrante ele falava que essa paz dentro de nós mesmos, ela surge quando o mundo todo tá uma confusão, tá? Então acontecendo tudo de mais terrível, né? Todas as polêmicas possíveis estão se manifestando e nós estamos calmos, tranquilos, firmes, confiantes de que isso tudo vai passar, de que isso não é para sempre, é tudo temporário, é tudo algo necessário. Então você segue firme no seu caminho, no seu propósito e nada disso te abala. E uma prova disso muito grande que nós temos é essa situação da pandemia que nós estamos vivendo. Algo mundial, algo que afetou o mundo inteiro. É grandioso o que essa pandemia veio nos ensinar.
Então não tem uma pessoa, uma nação sobre a face da terra que não esteja vivenciando isso que nós estamos passando. Aí a gente vai analisar, isso será que é o quê? Um capricho de Deus? Ou dos deuses, eu vou castigar esses humanos por isso, por aquilo. O que será que isso quer dizer? O que será que isso vem ensinar? Como você que está me vendo, está lidando com essa situação de pandemia? Nós sabemos, e a gente aqui até conhece casos de pessoas que não conseguiram seguir firmes, pessoas que se suicidaram, pessoas que caíram em processo depressivo, pessoas que estão loucas para que o centro voltem porque não conseguem viver sem um passe. Então eu acho que isso aí, que para quem frequenta as casas espíritas e é trabalhador da casa, deve ver muito isso, ouvir também. Então a gente vê falando, nossa, mas a casa tem que voltar logo, eu não tô aguentando mais ficar sem passe. O que eu faço, né? Nossa, eu tô passando mal, e como que eu fico nessa situação? E isso é, de certo modo, preocupante, porque a gente fica percebendo, a gente percebe que nós, todos nós, né, e eu não estou falando de pessoas específicas, porque eu estou sujeita, assim como todos vocês que estão me ouvindo e vendo também estão, a essas fraquezas. Então eu chego a um extremo de fraqueza tão grande em que eu preciso de uma casa, de um lugar, de uma igreja, para que eu possa ir lá, tomar o passe, e aí sim eu sentir que algo foi feito, e aí sim eu colocar na minha cabeça que eu vou melhorar depois daquilo. Ou seja, a gente começa a delegar para o outro a obrigação de fazer com que nós mesmos nos melhoremos. E aqui eu não quero deixar uma crítica de modo algum para quem pensa desse modo. Eu só quero trazer uma reflexão sobre essa questão da paz. Será que não está faltando um redirecionamento da nossa parte conosco mesmos para passarmos a enxergar melhor tudo isso que nós estamos vivendo e saber nós mesmos controlar esse mundo íntimo dentro de nós, para que aí sim depois eu possa pedir ajuda, falando, não, esse é o meu problema, eu preciso disso e disso, então eu vou procurar tal ajuda. Aí sim, porque a gente vê muitas pessoas que não sabem nem o que está acontecendo com elas, pessoas que não param para refletir e não buscam essa paz. Então esse mundo altamente globalizado, esse mundo altamente tendencioso e moderno, que essa modernidade de uma certa forma ela não é usada de uma melhor forma, ele nos leva a criar esse processo de ansiedade, o que nos leva para vários caminhos de depressão, para processos obsessivos, para alguns casos até mesmo suicídio. Então, quando o tema foi nos passado, foi algo que eu pensei bastante nisso. E quando ele fala em desafio em tempos de mídias sociais, é algo muito interessante, porque muitos de nós, muitos mesmos, e isso aí ficou muito claro nas últimas eleições presidenciais que nós passamos aqui no Brasil. Eu não vou entrar em assunto político, mas é algo que não tem como deixar de falar sobre essa questão. Então eu vi várias pessoas dentro das casas espíritas, vários familiares, várias pessoas religiosas, espiritualistas, se transformarem em outras pessoas nas redes sociais. Então a pessoa, ela crê, todos nós de certa forma acreditamos que a rede social, por exemplo, ela é uma extensão à parte do meu ser. Então, por exemplo, aqui eu sou a Marilu, tô aqui falando para vocês, eu sou de uma forma aqui no centro, só que quando eu entro no meu perfil pessoal, nas mídias, eu sou outra pessoa. Então eu acho que eu posso ofender, eu acho que eu posso xingar, eu acho que eu posso ameaçar e expressar a minha opinião da forma que eu bem quiser e o outro que lide com isso. O problema é dele, não é meu. Então, isso é até um problema que não envolve somente a questão religiosa, né? De quem é cristão, quem é espírita, quem é católico. Isso é algo que é social. Então, são todas as pessoas, a humanidade inteira vive desse modo. Então, em tempos de mídia, eu penso que eu vejo algo ali e eu tenho o direito de falar o que eu quiser, de comentar o que eu quiser, de ofender quem eu quiser. Então, esses dias para trás entrei no Facebook e fiquei vendo, né, as notícias. Tinha acontecido um episódio político um pouco, né, contrariante, enfim, e vi uma pessoa muito próxima a mim, que eu cresci junto dentro do centro espírita, a gente foi criado dentro da casa,
desejando a morte do presidente, né? Então, aqui, né, isso te leva embora. E eu fiquei pensando, falei, gente, como que pode, né? Nada justifica o fato de eu atentar contra a vida do outro, mesmo sendo em pensamento. Nossa, mas fulano podia morrer, olha, né? O vereador, o prefeito, meu vizinho, meu parente, tal pessoa, podia tanto morrer, não ia fazer falta nenhuma. Nada justifica essa postura. Nada justifica que eu tente atentar contra a vida dele dessa forma, que é algo que ainda mostra uma grande imaturidade da nossa parte, porque nós não sabemos conviver com a diferença do outro. Eu não tenho ainda o caráter de pacificador e eu, consequentemente, não tenho a paz dentro de mim. Então, que espírita, que cristão, que espiritualista, que católico, que evangélico, que protestante, que muçulmano eu sou, quando eu atento contra a vida do outro, quando eu desejo a morte do outro, quando eu quero que ele se machuque, quando eu quero que ele se dê mal de qualquer forma. Eu só sou boa dentro da minha casa, dentro do meu centro, dentro da minha comunidade religiosa. Fora dela, eu não preciso ser. Então, isso é algo que me intriga. E, geralmente, quando a gente não pensa assim, a gente é taxado de estranho, de errado e de, muitas vezes, até conivente com aquele erro que a pessoa fez. Então, isso é algo que todo mundo aqui, eu tenho certeza que já viu nas redes sociais, quando você não se posiciona tão cruelmente sobre um fato e você tenta pacificar. E o que é mais dito na língua popular, você tenta colocar panos quentes. Então, quando a gente age desse jeito, a gente não é bem visto. E é o que o Evangelho veio dizer. Vai chegar um ponto em que esses fracos e pacificadores, que somos nós, que não queremos ser coniventes com essa postura totalmente racional, vão ser reconhecidos e que essa nossa postura vai ser natural. Então, não é porque um criminoso assassinou uma pessoa que ele merece morrer da pior forma possível. Porque não cabe a mim julgar. Não está no meu ser isso, porque eu sou humano, então sujeita a erros como ele também é. E nós esquecemos disso, a gente se coloca na condição de juiz de poder julgar como vai ser a vida do outro. Então, isso é uma falta de caridade tão tremenda, que é uma das coisas mais básicas que nós deveríamos ter, que é aquela questão de não se importar com a atitude do outro. Se fulano matou, se fulano roubou, se fulano foi corrupto, enfim, se qualquer pessoa fez qualquer coisa errada, o que eu posso fazer por essa pessoa? Julgar? Condenar? Desejar a morte? Desejar que ele perca um braço, uma perna, que ele morra igual? Não. Esse não é o melhor caminho. O que eu posso fazer se eu nem conheço, se eu nunca vi, se não está ao meu alcance? Porque a gente julga sem nunca ver e nem tido uma conversa com a pessoa. O que eu posso fazer por ela? Uma prece, uma oração. Então eu vou sentar, vou estabelecer um contato com essa pessoa por meio da espiritualidade. E está feita a minha parte por ela. Então a gente teve, por exemplo, o caso daquela menina que engravidou com 10 anos de idade. Deu um rebuliço isso no país, né? Deu muito o que falar e isso trouxe à tona muitas questões que precisam ser conversadas. E aqui a gente não vai aprofundar nesse assunto, mas a gente vai pensar no caso do homem, né, que engravidou a menina, do tio. E o tanto que foi polêmico e o tanto que as pessoas desejaram a morte desse homem, desejaram o mal para esse homem. E eu fico pensando, se esse homem fosse alguém da sua família, assim como poderia ser alguém da minha família, poderia ser um filho, né, um irmão, um esposo, será que nós ainda desejaríamos a morte dessa pessoa, apesar de toda a crueldade e atrocidade que ele praticou? Então é algo que a gente tem que refletir. E quando a gente reflete nisso, eu não quero tirar dele a culpa dele, nem amenizar o erro dele, que foi algo grave e incontestável. Só que ele vai acertar contas com a pessoa que ele tem que acertar, que é Deus. E perante a justiça, em alguns casos. Então não cabe a nós assumirmos esse papel de julgadores. Então, essa semana,
acho que foi segunda, passou na TV aberta o filme A Cabana. Eu creio que muitas pessoas devam já ter visto. Eu nunca tinha visto aquele filme, particularmente. Eu já tinha começado a ver, só que não sei o que aconteceu. Eu acho que devo ter dormido durante o filme e não cheguei a finalizar o filme. Eu já li o livro há muitos anos atrás, nem me recordava mais da história. E então eu fui assistir e depois que terminou, pensei, falei, gente, que filme fantástico, fantástico. Não tem outra palavra para aquele filme. Porque ele aborda as questões da relação humana com Deus, a busca pela paz de uma forma tão bonita, tão simples, tão singela, que a gente encontra tudo o que está na doutrina espírita, tudo que a gente cansa de estudar, tudo que a gente lê no Evangelho está nele. Então é algo assim muito interessante e me chamou a atenção uma parte do filme em que o pai que perdeu a menina, né, a filha dele, então foi assassinada por um psicopata que sequestrava e matava crianças, e ele sofreu todo aquele processo, a família toda ficou atingida com aquela situação, e ele se encontra com Deus que está na figura de uma mulher. E aí ele fala para essa mulher, né, se você é quem realmente diz ser, onde você estava quando eu precisei de você? E aí ela fala para ele, quando você só enxerga a sua dor, você não consegue me ver. E eu achei fantástica a explicação que o filme deu, né, em relação a isso, que é algo muito comum. Então no centro a gente recebe uma pessoa que está sofrendo, né, e vai falar de Deus para essa pessoa. E muitas vezes essa pessoa está tão cansada de sofrer que ela fala assim para você, que Deus que você está falando? Eu não conheço esse Deus. Que Deus é esse que deixou o meu filho de 3 anos morrer? Que Deus é esse que deixou meu marido ir embora com câncer de um jeito terrível? E aí a gente fica sem palavras, né? E a gente não deve copiar essa fala do filme, né, para usar com essas pessoas, porque não vai servir como uma receita de bolo para todo mundo. Mas é algo que faz a gente pensar realmente em como aplicar isso na nossa vida. Então eu vou pegar aquela fala e vou trazer para minha vida, não para eu falar para o outro. Então, quando eu enxergo só a minha dor, realmente eu não consigo ver Deus. Quando eu não olho que o outro tem uma dor muito mais pior do que a minha, quando eu podia ter passado por situações muito mais difíceis, quando eu não busco Deus nesses momentos de dificuldade, quando eu acho que Deus só está presente no momento de alegria, realmente eu não vejo Deus quando eu preciso dele. Então é algo magnífico isso. E tem outra parte desse filme também, que o pai, né, achando que tinha razão, ele diz para essa mulher, para Deus, que ele abandonou até mesmo Jesus. Que Jesus na cruz disse, pai, por que me abandonaste? E aí ela pega o pulso, coloca sobre o braço dele e mostra o sinal do cravo, também no pulso dela, né, no pulso de Deus. Aí ela responde para ele, você acha que eu não estava lá com ele naquele momento de dificuldade? Você acha que eu não estava com a sua filha no momento que ela passou por aquela situação? Eu estava lá e eu senti tudo também. Então é algo interessante porque isso nos mostra o que nós estamos cansados de falar dentro do espiritismo, nas palestras. Deus está conosco a todos os momentos da nossa vida. Ele não nos desampara em momento algum. Então ele está conosco naquele momento mais difícil, que parece que a gente vai sucumbir, que não tem mais forças, e ele está lá também. Só que o que é preciso? Sintonizar na estação certa para poder nos conectarmos com ele. Aquilo que eu comecei dizendo na palestra. Porque não é fácil você estar sentindo dor, estar sofrendo e tentar buscar Deus nesse momento, algo tão amplo, tão incrível como Deus é. Não é fácil. Tem que ter uma força extrema. E isso vem através de prática. Então pode ser que amanhã algum de nós aqui, ou todos nós, sejamos submetidos a situações difíceis, situações dolorosas. E aí a gente vai ter que tentar buscar Deus e a gente vai sentir que ele não esteve ali. Que aconteceu o pior, que situações difíceis vieram para mim e que, né, nada pode ser feito. Só que isso não quer dizer que Deus não estava ali. Talvez queira dizer que ele estava ali, só que preparando você para passar por aquilo. Porque Deus, como um pai que ele é amoroso, ele não nos exime de passar pelo esforço e pela prova.
Então, Deus não vai colocar 5 pessoas e escolher uma pessoa para sofrer e falar, não, você vai sofrer e meu filho aqui vai ficar tranquilo porque, né, eu escolho você. Então, Deus não é caprichoso. E é essa complexidade de Deus que nós temos que buscar entender no nosso dia a dia para, enfim, encontrar essa paz. Outra parte do filme, bem no final, uma mulher chamada Sabedoria, ela se encontra com o pai da menina e tinha chegado a hora do julgamento. Então eles partem para o julgamento e ele assume o papel de juiz porque ele julgava o homem que tinha feito aquela atrocidade com a filha dele. E aí ela fala, então se Deus escolhe, né, quem faz isso, e ele dizia que Deus permitiu que aquilo acontecesse com a filha dele, ela colocou os 2 filhos dele que ficaram encarnados ainda, para que ele escolhesse um para ir para o céu e um para ir para o inferno. E ele fala, não, eu não vou fazer isso. E a mulher, a Sabedoria, diz, você não tem opção, você tem que escolher, faça a sua escolha. E no fim, depois de tanto relutar, ele fala, não, eu não posso escolher, me leve no lugar deles, porque eu não posso escolher. Porque ele, como pai, realmente não pode escolher entre um filho, entre condenar e entre absolver. Para quem é pai, para quem é mãe, sabe do que eu tô falando. Então Deus é assim também, só que 1000 vezes mais sublime. Se nós que somos humanos imperfeitos, a gente não consegue escolher entre um filho e outro, por que Deus escolheria? Então, essa complexidade toda que Deus traz é apenas uma amostra da paz que Ele tem para nos oferecer. E aí, buscando uma leitura, uma reflexão, né, mais um pouco branda sobre isso, eu encontrei no livro O Evangelho por Emmanuel, o Evangelho segundo Mateus, né, que esses livros são uma coleção em que Emmanuel esclarece alguns pontos do Evangelho. Tem uma parte em que ele vai comentar sobre bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, dos versículo 9. E a leitura se chama Pacifica Sempre. Por muitas sejam as dores que te afligem a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da sua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Então, olha o poder do tempo. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, não importa o lugar, isso aqui ele deixa claro, pacifica. Onde estiveres, pacifica. Se eu estou na minha casa, eu devo pacificar. Se eu estou no centro, eu devo pacificar. Se eu estou no meu trabalho, eu devo pacificar. Se eu estou na rua, eu devo pacificar. Se eu estou na rede social, eu devo pacificar. Porque eu sou responsável por todos os meus atos aonde quer que eu esteja. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando em ti. Então, essa leitura é fantástica, fantástica. Ela resume o que eu tentei passar de uma forma muito sucinta. Então, não interessa onde, não interessa como eu esteja, eu tenho que buscar ser a melhor versão de mim mesmo. Então, se eu estou trabalhando para ser uma pessoa boa, eu vou ser uma pessoa boa no meio do caos.
no meio da confusão, no meio do barulho, mas eu vou ser aquela pessoa. Então, eu costumo até dizer em muitas palestras que eu faço que doutrina espírita, falando, né, do que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, é estilo de vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu sou espírita onde quer que eu vá. Se eu vou ali na esquina comprar algo, eu sou espírita. Se eu vou visitar um parente ou amigo, eu sou espírita. Quando eu tô no trânsito conturbado, eu sou espírita. Quando eu saio para me divertir, eu sou espírita. E aí a gente vai pensar, se eu sou espírita, eu sou consequentemente cristã. Então eu tenho dentro de mim todos os preceitos do cristianismo que eu busco entender, que eu busco praticar. Então não tem sentido eu ter duas ou mais versões de mim em outros lugares. Ou seja, eu tenho que buscar aquela melhor e ser em todos os lugares. Então não tem uma vida dúbia, não tem uma dupla personalidade. É como se nós tentássemos trazer essa paz para tudo aquilo que nos rodeia. Então no livro Fonte Viva, no capítulo 30, ele fala assim, lá no finalzinho de uma leitura: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade. Muitas vezes quem é inteligente não tem tanta sensibilidade, em alguns casos, claro, né? Não são todos. E transformarás a humanidade em angelitude. Então a gente chega naquela etapa em que nos tornamos os anjos, né? Que são seres altamente purificados, que têm essa paz que a gente tanto procura instalar aqui na nossa terra, numa escala máxima. Então, eu creio que essa paz, essa cultura da paz tem que se tornar um estilo de vida entre nós, no meio de todos nós, e antes de buscar ela no outro e no mundo ao meu redor, eu tenho que buscar ela em mim mesma. A paz do mundo literalmente começa em mim. Começa em você que está me ouvindo, começa em todas as pessoas, quando cada um se conscientiza disso. Então, eu espero que a gente possa saber passar as dificuldades que o nosso país, né, falando especificamente, passa, e essa situação tão difícil que estamos todos passando por ela, que a gente possa passar com tranquilidade, com paz, porque tudo vai passar, isso não vai durar para sempre, e o que vai ficar são os aprendizados. O quão forte eu fui, o que eu aprendi, o que eu ajudei, o que eu fiz para poder contribuir para esse processo de transição. Então essas são as perguntas que vão ficar. E a gente vai, consequentemente, colher os frutos disso. Então essa era a minha mensagem dessa noite para vocês. A gente já está chegando às 8h15. E eu vou dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat. Se tá tudo ok. Certo. Certinho. Então eu agradeço a todos vocês. Eu queria só deixar comentado uma coisa. Porque de tudo a gente pode tirar um aprendizado, né? Algo bom, algo útil. Então, essa situação de pandemia é muito ruim, nós estamos nos afastando das pessoas, né? Estamos distantes, não podemos comungar mais, como a gente fazia na Semana Espírita, mas também está proporcionando uma participação maior entre as pessoas, né? Então, por exemplo, eu tenho parentes minhas aqui de Goiânia, de outros locais que estão assistindo agora. E se fosse uma palestra física, elas não poderiam vir até que assistir. Assim como no Grêmio também a gente teve esses dias palestrantes, como a Ivana Reis, que lá de Goiânia, né, que trabalha na radiação, trabalhou na FEGO. Dificilmente ela conseguiria ter um tempo para vir aqui em Umas proferir uma palestra. E a gente teve a oportunidade de tê-la conosco por meio da live. Então, muitas vezes até mesmo pessoas daqui de Umas, né, o Flávio, que nos ajuda sempre, o Luiz Fernando, são pessoas que não poderiam estar fisicamente lá conosco, mas que virtualmente estão. Então, isso é algo bom, de um certo modo. Então, nós estabelecemos um contato maior com essas pessoas e aprendemos com elas,
que é o mais importante. Então eu deixo também essa reflexão, né? Porque nem tudo é sofrimento, nem tudo é dificuldade. Tem muita coisa boa por trás dessas dores e a gente tem que buscar vê-las melhor. Então eu agradeço muito a participação de todos vocês, a paciência por me ouvir, e eu espero ter contribuído de alguma forma com todos. Então eu vou fazer um encerramento agora da nossa reunião desta noite de quarta, e logo após eu vou falar da palestrante de amanhã, tá bom? Já vou divulgar aqui para que todos se programem e estejam conosco. Então eu convido a todos que estão nos vendo tanto pelo Facebook da Aliança Espírita como no Instagram do Grêmio Espírita Allan Kardec, para que possam mais uma vez então acerenar os seus corações, quem se sentir confortável fechar os seus olhos, mentalizar na nossa Semana Espírita de Inhumas, que a espiritualidade com certeza está trabalhando nela e está recebendo as bênçãos de Deus, para que eles possam iluminar todos os palestrantes que vão passar durante essa semana por essa Semana Espírita e principalmente levar conforto às pessoas que estão nos assistindo, levar algum aprendizado, algum compartilhamento, alguma coisa de útil. Uma palavra que tenha sido aproveitada desse momento de reflexão já vale muito na nossa escala evolutiva. Então pedimos, Senhor, a sua proteção, a sua bênção durante todo esse trabalho que estamos realizando nesse ano de 2020. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós que somos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Então, pessoal, para amanhã fica o convite para a continuidade da nossa palestra, que vai acontecer às 7h30, também aqui no Facebook da Aliança Espírita. E quem vai estar conosco vai ser a nossa irmã Márcia Maria Ramos. Ela é uma irmã lá de Goiânia e ela vai abordar o tema As Etapas do Perdão e do Auto Perdão. É um tema extremamente importante, extremamente necessário para todos nós, porque todos nós precisamos, né, disso aqui. E eu convido então todos vocês para estarem conosco amanhã, no mesmo horário, aqui nesse mesmo canal no Facebook, para poder então aprender mais com a Márcia, tá bem? Então esperamos vocês amanhã à noite. Mais uma vez, muito obrigada, e que a gente possa tentar ser melhor, melhorar e ajudar aonde quer que nós estejamos, em qualquer lugar, em qualquer situação. Então eu agradeço muito a oportunidade, muito obrigada a todos. A live vai ficar gravada, quem quiser depois é só entrar e ver novamente. Compartilhe com os amigos, curta o vídeo, né? Porque a gente tem que ajudar na disseminação de coisas boas, e eu creio que isso aqui é algo muito bom, tanto para o corpo também e principalmente para o espírito, né? Então muito obrigada a todos, tenham uma boa noite, fiquem com Deus.